A palavra do Senhor diz em 1 Samuel: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, e uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava porções dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a provocava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, uma mulher que era esposa de um homem que a amava, estéril, tinha o sonho de ser mãe. Creio que a maioria que estão aqui são mães. E a segunda mulher deste mesmo marido a provocava porque ela se via como abençoada por ter filhos. A palavra não diz que Ana se irritou, não diz que Ana gritou, não diz que Ana pegou nos cabelos dela, não diz que Ana ameaçou, não. A palavra do Senhor diz que Ana se entristeceu, chorou, a ponto do seu esposo chegar e perguntar para ela: por que estás assim? Por que choras? Por que estás aflita, mulher? Por que estás nessa angústia? Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas o sonho de Ana, para a nossa geração, parece tão pequeno, porque hoje temos tantos recursos, mas ali ela só tinha um recurso: Deus e a sua fé. Se você começar a estudar o contexto da Bíblia nesse tempo, você vai entender que Siló era o centro da adoração, e que Hofni e Finéias haviam causado um transtorno naqueles dias. E diz a palavra do Senhor que Ana, mesmo chorando, mesmo angustiada, mesmo aflita, ela sai da sua posição e ela chega até aquele lugar e ela se prostra, e sem pronunciar palavras em alto tom, ela balbucia ao Senhor algo, a ponto de Eli olhar e imaginar que ela estava embriagada. Mas Ana apenas estava falando para o Senhor o seguinte: eu quero fazer um voto contigo, Deus. Eu cheguei até aqui e ninguém acredita mais que eu possa realizar esse sonho, mas eu sei que o Senhor pode. Me dê um filho, e se o Senhor me der um filho, me fizer gerar esse milagre dentro de mim, eu te devolverei ele, eu retornarei ele a ti, e por todos os dias da vida dele eu não lhe passarei navalhas no cabelo. Ana sai daquele lugar com a mesma certeza que ela chegou. Eu sempre me pergunto, por que Ana não discutiu com Penina? Eu discutiria. Para de mexer a paciência, por favor. Se você tem seus filhos, cuide dele e me deixe em paz. Mas por que Ana não discutia? Porque Ana, a visão dela não era sobre quem a perseguia, nem sobre o problema que as pessoas viam.
ou nem sobre o sonho que para ela, embora muitas vezes estava triste, parecia frustrado. Não, a visão de Ana era refletida naquele que resolvia qualquer solução, qualquer problema e dava qualquer solução. Ana estava olhando para o Senhor o tempo todo. Em todo o tempo, Ana estava ciente de que aquela que a perseguia, aqueles que não acreditavam no que ela um dia poderia gerar, eram pequenos demais diante da fé dela, diante daquele Deus. Por que você gosta de pregar sobre Ana, missionária Lucélia? Porque eu sou mãe. Quando eu tinha 13 anos de idade, me disseram que eu não poderia ter filhos. Mas Deus é tão bom que me deu 4. Eu tive que pedir, Senhor, para um pouco, porque já está vindo demais. Eu explico para minhas filhas, não pegue filho para o Senhor não, deixa que Ele dá no tempo dele, porque se eu tiver 4 netos de cada um, aí só Jesus na causa. Sou filha única, de mãe solteira, empregada doméstica. Não sou fruto de um amor. Meu pai não olhou para minha mãe e disse, nossa, vamos ter um filho, não. Meu pai não namorava minha mãe. E sem mais detalhes, eu cheguei aqui. Minha mãe descobriu que estava grávida de mim com 8 meses. Quando chegou no hospital passando mal. Nasceu com 1,5 kg. Rejeitada pela família porque era escandaloso uma mulher, mãe solteira. Eu só tenho 18 anos, não faz muito tempo isso. Está naquela situação. Eu nasci e dentro do hospital os meus avós chegam e o meu avô fala para minha mãe, volte para casa, mas deixa a menina. E a minha mãe disse, eu não deixo a menina. E também não volto para casa. 3 meses depois, morando de favor na casa de uns parentes, por algum motivo o coração do meu avô se converteu a mim e foi lá me buscar. A primeira palavra que eu pronunciei foi papai. Para quem? Para o meu avô. Deus já estava me usando para quebrar a vida dele. Uma família católica, uma família com a mistura de religiões, espiritismo, macumbaria. E a menina, vinda de um ato de não de amor, minha mãe nunca mais se casou. Ela foi curada do que ela viveu depois que ela aceitou Jesus. A única pessoa que a minha mãe tem na vida sou eu. Mas ela não precisa de mim, porque hoje ela tem Deus. Eu fui a primeira vergonha da família. Na cidade de Brasília, eu fui a primeiro sinal de que aquela família realmente não daria certo. Sabe aquele julgamento de que diz, olha menina, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a sua mãe? Não tem futuro? Eu sou a menina sem futuro. Cresci até os 5 anos, 6 anos, vivendo sobre esse jogo de religiosidade, onde as pessoas falam de um Deus que não conhecem, limitam esse Deus, vivem de ilusões, de travessias perigosas entre o inferno e o céu. Brincam nesse meio como se isso fosse algo normal. Aí fora Satanás está reinando, ele tentou reinar na minha vida. Eu cresci acreditando que eu era o peso da minha mãe, que eu era o erro daquela família. Eu cresci acreditando que eu não era ninguém. E os 6 anos minha mãe foi diagnosticada então que morreria porque ela tinha chagas. E quando se perde tudo, quando não se tem nada, a mulher doente agora não pode mais fazer as suas faxinas, não pode mais trabalhar. Como ela cria essa filha? Ela pega as nossas coisas e fica desesperada. E aparece uma mulher chamada Maria. Conhece alguma mulher que fala língua estranha, que ora de madrugada, que canta os louvores, que levanta a mão, que sapateia? Conhece alguém assim? Conhece alguém que está no meio do nada e está dizendo, Deus vai fazer, mas não tem nada, mas Deus vai fazer? Você conhece? Eu acho que não tem alguém aqui que é assim? Eu estou vendo ali, tem um fogo ali, fogo ali, fogo ali. Nem vou falar com a pastora Cássia, porque ela já atocha, né? E aquela mulher chegou e falou, venha para minha casa com a sua filha. E nós fomos na cidade do Gama. Ela abriu dentro da casa dela 2 cômodos para a gente morar. Minha mãe ficou internada para morrer na UTI. E no domingo aquela mulher me leva para uma igreja chamada Assembleia de Deus. Pequenininha, na quadra 30, setor leste do Gama. E ali, eu acho que ninguém na igreja também conhece esse louvor. Eu lembro que eu entrei na porta, eu menininha, pequenininha, o cabelo grande como da Yasmin, pastora. E eles cantavam um louvor que dizia assim, ó, com cego andei e perdido vaguei,
longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue para salvar o pecador. Aí tem aquela parte que ninguém conhece, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos e agora em sua luz. E o pastor pregava e ele dizia que havia um Deus que tinha dado o seu filho, e o seu filho tinha levado sobre ele todas as dores e enfermidades. A menina magrelinha levanta a mão, vai na frente aceitar Jesus. E quando cheguei em casa, muito feliz, porque agora eu era crente. Peguei tudo aquilo que eu tinha e joguei fora, porque eu era crente. E quando a minha mãe chegou do hospital com 3 meses de vida para morrer, eu falei: mamãe, eu sou crente. Ela disse: nunca. Seja o que você quiser, menos no meio desse povo. O povo que estava ajudando ela. Ela pegou a gente, levou para uma invasão na cidade do Parque Estrela d'Alva, em um cômodo menor do que daqui para lá. Não havia energia, não havia banheiro, não havia nada de saúde. Era um barraco de madeirite cheio de barata, cheio de rãs. Mas era melhor do que ter a filha crente. Ela não queria. Minha mãe me tirou de dentro da igreja. Ela não sabia que ela estava me tirando de dentro da parede, porque a igreja estava indo com ela. E naquela invasão eu sabia o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. E também só sabia o louvor, celebrai a Cristo, celebrai. Mas era um lugar de miséria, a gente não tinha o que fazer, eu tinha que cantar. Minha mãe estava morrendo. E no meio daquilo, minha mãe um dia levanta e liga para os pastores da cidade do Gama e fala: venha resolver isso. O que está acontecendo? Ela falou: minha filha, eu trouxe ela daí para que ela não ficasse neste lugar. E se vocês chegarem aqui, tem um monte de gente aqui na porta e ela está pregando. E quando os pastores chegaram lá, tinham mais de 120 crianças, mais de 180 pais. E a menina descabelada, filha de um ato não feito em amor, a menina que tinha nascido para dar errado, estava lá na frente dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, Ele é bom, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seus e ovelha do seu pasto. E a primeira igreja, a Assembleia de Deus da Vila União, está lá até hoje. Eu tenho filhos que hoje são pastores, são mais velhos do que eu. Já tenho uns que eu enterrei também, mas eu era pastora deles sem saber. E no meio daquele tumulto, a minha mãe foi levada para um encontro na igreja onde eu aceitei Jesus. Tinha mais de 1000 pessoas naquele lugar. Minha mãe entrou, ela estava completamente inchada, completamente desfalecida. Ela foi levada, ela não queria ir, ela foi levada. Não é igual a Ana, que decidiu ir à presença do Senhor. Ela foi levada por mulheres empoderadas, por mulheres ousadas, que não se limitam. Disseram não e você deseja: não para mim é sim diante de Deus. Eu creio no que Deus vai fazer na tua vida, eu creio, você tem que lutar por aquilo. E aquelas mulheres ousadas pegaram a minha mãe e levaram. E quando ela se ajoelhou lá na frente, aquele povo barulhento, que ela tanto criticava, que falava umas línguas que ela não entendia, que sapateava de um jeito que ela não entendia, começou a orar. E a minha mãe foi desmanchando na frente de todo mundo. A mulher que ajoelhou com mais ou menos 120 quilos se levanta com 70 quilos. Ela se ajoelhou pedindo para que ajudasse, levantou dizendo: me solta porque aconteceu algum negócio aqui. Eu fui curada. 30 anos. E o pastor perguntou para ela: você quer aceitar Jesus? E ela disse: não. E todo mundo fez. E eu fiz assim. E a minha mãe desapareceu. Ela tinha chegado ali com as roupas tão estranhas, umas coisas esquisitas, sabe, nada assim normal. Ela desapareceu.
E à noite, na hora do culto, eu vestida com a roupa da mulher da casa que eu tinha aceitado Jesus, ela 2 metros mais do que eu, e eu estava vestida com a saia dela enrolada aqui. Mas eu fui para o culto. E aquele louvor abençoado cantava como vocês e ministrava. E de repente entrou uma louca na porta da igreja, 7 horas da noite. Quem era? A minha mãe. Aí eu de novo fiz assim. Aí ela entrou e gritou: ei, pastor! Todo mundo olhou para trás. E eu disse: Jesus, tem misericórdia. Eu quero que ela aceite Jesus, mas precisa de tanto. E ela disse assim: eu fui na minha casa pegar tudo aquilo que pertencia a Satanás e jogar fora, para poder vir convidar a esse Senhor que me curou para fazer morada na minha vida. Porque aonde este Deus habita não pode haver nenhum resíduo de pecado. Foi a maior ministração que eu recebi na minha vida. E a minha mãe aceitou Jesus, e há 30 anos ela tem um coração melhor do que o meu. Deus é bom o tempo todo. A menina cresceu. Deus nos tira daquela invasão, nos traz para essa Goiânia abençoada. Ô, terra boa, né? Lembro quando eu cheguei aqui, a vizinha me deu um queijo. Eu passei uma semana sem comer o queijo, porque em Brasília não tem muito disso. Então não sabia se aquele queijo era abençoado. Eu fiquei olhando para o queijo, a vontade tinha muita. Hoje eu entendo que nós temos, o povo goiano tem isso, de se olhar e se entender. É muito mais fácil ser empoderado aqui, sabia? Porque a gente tem, né, uma junção. E eu cheguei aqui, e como eu disse no início, eu sou casada com o irmão da Roberta, que está ali, ó. É assim, Roberta. Eu casei com o homem mais bonito da família deles, né? Claro. Mas é evidente que ele se apaixonou por mim, ele que lutou, porque eu sou empoderada, né? Então, dificuldade. Então, eu vim vivendo ao longo da minha vida, sendo curada diariamente. A cura, às vezes a gente quer no momento, mas a primeira etapa da cura é você admitir que precisam tirar de você lugares onde você guarda lixos ao longo da tua vida. Tudo o que você ouviu de dizerem para você: olha, não vai dar certo, ou você é um fracasso, e você vai se alimentando disso, isso passa a ser verdade na tua vida, e de repente você se torna um fracasso. Mas eu não tinha como ser um fracasso, porque a minha mãe, que era impossível, ela hoje é uma mulher de Deus. Quando ela diz para mim não vai, eu fico quietinha. Então quando eu vi o milagre da minha mãe, as pessoas perguntam: Lucélia, você é forte, a sua fé é forte? Não, eu vejo um milagre andando todo dia dentro da minha casa, como é que eu vou duvidar? A minha mãe está viva, minha mãe foi resgatada, então não tem como. E no meio disso, eu vim caminhando e passando por muitas limitações. Porque não se engane achando que é fácil ser cristã. Não é fácil. É bom, mas não é fácil. É tremendo, mas não é fácil. Nós andamos à contramão de tudo aquilo que o mundo prega. Nós somos o inverso de tudo aquilo que o mundo acredita que nós somos. Eles acreditam que somos um produto, e nós nos olhamos no espelho e falamos: joia rara, poderosa, hoje tem chá, tem manancial, vamos lá. Nós olhamos e vemos o melhor de Deus. E a Lucélia louvando e ministrando no Brasil e viajando, e uma bênção. De repente, no altar da igreja, estou louvando, sinto uma tontura, não consigo ministrar. Olhei para o rapaz que é produtor do nosso CD e disse: não dou conta. E ele disse assim: continua, não tem ninguém. Eu disse: não dou conta. E eu vi a igreja rodando. E no dia seguinte procurei um médico, disseram que eu estava com labirintite. 20 dias depois procurei um médico que estava vomitando, disseram que eu estava com estomatite, gastrite e tudo que tinha tite. Depois comecei, a menstruação normal da mulher passa a ser 20 dias, 30 dias, 45 dias. E eu caladinha, sem querer contar, nem preocupar ninguém, fui me esmiuçando. E os mais próximos chegavam: o que está acontecendo com ela? Ela está diminuindo, eu sou uma mulher grandona, está diminuindo. E eu não dizia, até o dia que veio o laudo. E eu me recordo que eu cheguei ao médico e ele disse para mim: eu tenho 2 coisas para te dizer, uma boa e uma ruim. Eu falei: diga a boa, doutor. Ele disse: a boa é que eu estou aqui. Eu falei: já ouvi essa frase, mas o Todo-Poderoso. Qual é a segunda? Ele disse: você está com câncer. E eu disse: doutor, eu sou a Lucélia, todo mundo tem câncer. A menina da invasão não estava sentada ali. Ali estava sentada a Lucélia.
E a Lucélia dizia para ele: todo mundo tem. Ele: calma, você não entendeu. Você está com câncer no útero. Eu disse: ok, eu tenho 4 filhos, cresci, multipliquei, está tudo certo, tira o útero. Ele disse: calma, Lucélia, está nos ovários, nas trompas. Eu falei: tira, doutor, não preciso disso. Está no colo retal, está na bexiga, está no estômago, está nos seios. Você tem 1 ano no máximo. E eu me recordo que ali era como se o inimigo tivesse entrado, sentado do meu lado e tivesse dito para mim assim: pastora, adora, Lucélia, canta agora. O Deus que você serviu, que você se gaba tanto, te deixou. Porque enquanto aquele médico falava, ele dizia para mim o seguinte: é impossível sair dessa situação. E quando eu saí dali, eu acreditei naquilo que aquele médico tinha dito. Eu esqueci que Deus havia curado a minha mãe. Eu esqueci que Deus tinha me trago até ali. Porque a palavra maldita estava sendo mais forte do que toda a bênção que Deus tinha exercido sobre a minha vida até aquele momento. E eu peguei o carro, fui para o lugar onde gravamos nosso primeiro clipe. E ali eu disse: Deus, acabou. Eu não dou conta com isso, eu estou podre. E eu não vou assumir para as pessoas que eu estou podre. O senhor vê, eu canto em todos os lugares, eu prego em todos os lugares. E como eu vou dizer para essa geração que a Lucélia que prega está nessa situação? E quando eu preparava o carro para jogar, apareceu um homem do nada, bateu no vidro do carro e disse: você está fumando um baseado? Eu disse: não, porque eu estava chorando. Ele: eu te conheço. Você é aquela mulher que esteve aqui de madrugada gravando um clipe. Nós somos da guarnição, da segurança da cidade. Não é possível que toda essa dor que você carrega seja maior do que a fé que você professa. Vai para a tua casa, porque aquele que gerou todas essas coisas está cuidando de ti. Ele era um crente, um pastor, um apóstolo, um bispo? Não. Ele era um homem que tinha guardado em uma madrugada mais de 120 mil em aparelhagem para a gravação daquele clipe. Mas ele não havia esquecido que eu tinha ministrado, que o Senhor cuidava de mim, embora eu estivesse me esquecido. Eu voltei para casa e falei: não vou falar para o meu marido. Como eu disse, ele é o irmão mais bonito da Roberta, eu casei com ele. E eu disse: eu não vou contar porque ele vai me deixar. A propósito, ele está bem ali, ó. Ele vai brigar comigo porque eu falei isso. E eu voltei para casa e não contei, mas as quimioterapias vieram. E na primeira, na segunda, a Lucélia forte, a Lucélia guerreira, a que adorava, estava de pé. Mas de repente meu marido acorda e os meus cabelos estão ficando debaixo dos braços dele. De repente ele acorda e eu estou de madrugada vomitando. De repente eu estou sangrando. De repente eu estou morrendo. De repente ele não tem mais a esposa, a minha mãe não tem mais a filha, os meus filhos não têm mais a mãe, a igreja não tem mais a adoradora, e a Lucélia está jogada numa cama com um decreto de morte. E sabe aquele povo que anda com a gente o tempo todo quando está tudo bem? Eu procurei um deles e não estavam nenhum. Nos vimos 7 pessoas dentro daquela casa só. Mas no primeiro momento eu julguei e hoje eu entendo. Deus precisava tratar comigo para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você. E Deus foi me levando por caminhos, pastora, que doeram demais. Ver os meus cabelos caírem, ver os meus pedaços ficarem no chão de dentro da minha casa, ver os meus filhos pequenos juntando os meus pedaços e colocando dentro de vidros para levar para o médico. Saber que era o meu fim. Mas de todas aquelas dores, o que mais doeu foi quando o Ítalo Caleb, meu filho mais novo, foi diagnosticado com deficiência. O Ítalo, ele foi diagnosticado com uma doença chamada doença de Calvi-Leg-Peters. É uma doença cuja cabeça femoral não desenvolve. E geralmente dá em um lado, e um dele deu dos 2 lados. Eu me lembro que eu estava na sala daquele médico, careca, na cadeira de rodas, ruim. E o meu marido perguntou para ele: doutor, qual a solução? E ele disse: não existe solução, doutor Flávio Leão. É esperar. Não tem solução.
E nós saímos dali e eu comecei a reclamar mais uma vez. Dentro do carro eu disse: Deus, olhei para meu marido e falou: cala, não fala comigo agora porque eu estou estressada. E eu olhei para o Senhor e disse: Deus, o meu filho tem 2 anos. O Senhor quiser arrancar de mim todas as minhas partes, fique à vontade, mas não toca no meu filho, eu não te dei autoridade para isso. Porque era o meu filho, com a mãe que vai ver o seu filho sofrendo, mas eu esqueci que eu estava falando com... E na mesma da hora o Espírito Santo bateu dentro do meu coração, e o Senhor disse para mim: Lucélia, para aí. Quem disse para você que eu dou a doença, eu dou a cura. Quem disse para você que eu dou a morte, eu dou a vida. Quem disse para você que eu sou o problema, eu sou a solução. E outra coisa, se alguém tem que cobrar alguma coisa, que sou eu, porque o meu filho morreu por você. E eu disse: ok, não discuto mais. Fomos para casa. E passaram-se 4 meses e o meu filho ficou sentado, sem poder andar, sem poder locomover. E no meio disso tudo, o meu marido fica surdo dos 2 ouvidos. Todo mundo fez o que vocês fizeram. Meu Deus. Imagina o vazio de vocês te olhar e falar: peraí, eu fiz alguma coisa, joguei uma pedra na cruz, fiz alguma coisa de errado. E começam a vir os amigos de Jó e falar: o que você fez? Aconteceu alguma coisa. Você adorou em pecado, você estava assim. Eram tantas as acusações, e eu me vi no meio de uma pressão tamanha. Mas no meio daquele povo que julgava, ainda há aqueles que não se curvaram diante de outros deuses. E os líderes e pastores e homens e mulheres de Deus espirituais se levantaram. Porque eles olhavam para mim e entendiam que naquele momento não era o jugo de nenhum homem que seria a solução, mas de um povo que ora e fala com Deus que pode todas as coisas. E naquele meio daquele desespero todo, daquelas lágrimas todas, o que acontece? Vem uma chuva, e a chuva entra na casa de quem? Da Lucélia, e molha o que? Os móveis da Lucélia. Sabe quando você perde tudo? Eu, Lucélia, formada, historiadora, pedagoga, psicopedagoga, psicoteóloga, teóloga, estou naquela situação. Isso não pode. Como que faz? Tão forte, tão cheia da soberba. Ah, ninguém discute comigo. E Deus fala: peraí, que não é assim não. Se você diz ter o Espírito Santo, você não age assim. Você oferece a face, você se cala, você ora, você não confronta. É difícil para quem aprendeu a brigar, para quem aprendeu a dizer não. É difícil, mas no meio daquela dificuldade Deus foi tratando comigo. Eu fiz várias cirurgias. Hoje eu só tenho 30% da minha bexiga. Fiz muitas cirurgias em silêncio para não afetar ninguém da família, para não preocupar ninguém. Mas a maior cirurgia que eu fiz, eu me recordo que eu estava saindo de uma, e dentro da minha casa eu senti algo como se eu estivesse tendo um parto normal. E eu gritei o Jader. Ele estava saindo para o trabalho, ele voltou correndo, e eu falei: me leva, porque eu estou morrendo. E ele me levou para o hospital, e ali chegando o médico disse: tem que tirar tudo, ou ela vai morrer. Era 15 mil reais. A gente não tinha os 15 mil reais. A gente não tinha. Tudo que eu tinha lucrado até ali, eu perdi com a doença. Os remédios, tudo levou. A gente era um fracasso. Eu me sentia nada. E para a única pessoa que eu liguei e disse: olha, a cirurgia é tanto, me ajuda? Ela não me retornou a ligação até hoje. Mas eu voltei para casa com a cirurgia marcada sem R$1. E de repente, mais uma vez, o Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo faz, começa a dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E do nada aparece uma vizinha, minha vizinha até hoje, com 2 mamãos e R$120. Diz que Deus mandou. Diz que um homem entrou lá e mandou. Ela é cristã? Não, mas Deus mandou. De repente aparece um pastor que não sabia da cirurgia, Deus mandou. Outro pastor também, Deus mandou, e Deus foi mandando. E eu, que não sou boba nada, fui recebendo.
E na sexta-feira eu entrei para a sala de cirurgia 1h da tarde, saí 6h20. Saí toda cortada. Tirei 3 nódulos do seio esquerdo, 4 nódulos do seio direito. Tirei 2 nódulos do estômago. Tirei ovário, trompas, útero, colo retal. Tanto que eu não me alimento de todas essas belezas que estão nessa mesa. Eu sou tipo lagarta hoje. Lagarta santa, mas lagarta. E eu saí dali, eu me recordo que quando eu cheguei no quarto, eles me desentubaram. E quando eu entrei no quarto, eu abri os olhos, estava o Jader e o meu pastor. Eu estava toda cortada. Doía tudo. O meu coração doía. Mas quando eu abri os olhos, que eu vi o meu marido, eu disse: estou cortada, mas eu estou viva. O meu filho, que foi diagnosticado com deficiência, não está sem mãe. Eu estou voltando para casa. Mas interessante é que, no meio dessa tormenta, mesmo aqueles médicos que me acompanhavam todo o tempo sabia que o poder da oração estava sobre as nossas mãos. E aquele médico olhou para mim no meio daquela cirurgia e falou para mim: você quer falar alguma coisa? Porque a gente sabe que você entrou, não sabe que você vai sair. Eu disse: eu quero falar com Deus. E Ele te deu 2 minutos. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu disse: Senhor, eu entendi que o Senhor não quer estrela. O Senhor quer de volta a menina da invasão. A menina que adorava, com fome, com sede, descalço, sem o básico para viver, mas adorava. A menina que não olhava as circunstâncias, mas adorava. A menina que não tinha nenhuma condição financeira de dar um passo seguinte, mas era grata. É essa que o Senhor quer. E aqui não é mais a Lucélia dos altares, nem a estrela. Aqui é a menina da invasão. A menina filha da mãe solteira. A menina filha da mãe que trabalhou como empregada doméstica, que foi humilhada. É ela que está aqui. Eu quero te pedir, Senhor, se possível, me devolve para minha casa. Me devolve para os meus filhos, para o meu marido. Ele não sabe viver sem mim. Claro que não. E eu falei: mas se não for possível, o Senhor me leva para a eternidade. Não deixa eu passar perto de Satanás não, que eu não quero papo com ele. Cuida dos meus filhos para mim, da minha mãe e para o meu marido, de uma mulher bem feia. Eu orei desse jeito, é verdade. Duvido se não fosse vocês não oravam também. Falei: Jesus, eu já estou assim, não deixa esse homem esquecer de mim não, dá um jeito aí. Mas o Senhor proveu devolver a mulher feia para ele, então tá tudo bem, tá tudo certo. E eu estou viva. Eu sou uma paciente do Araújo Jorge. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu sou uma paciente do Araújo Jorge. Ano passado eu tirei 9 linfomas aqui, 8 linfomas aqui. E hoje eu tenho um laudo onde a minha arcada, minha mandíbula, ela está com grande risco de estar desenvolvendo câncer. Mas eu estou falando, então não estou nem aí para o câncer. Tirei, fiquei 1 mês sem falar, porque Deus sabe que eu não consigo mais do que isso. E estou aqui dizendo para vocês: eu não tenho todas as partes do corpo como vocês têm, mas eu estou viva. O meu marido, ele foi curado, abençoado, não é, amor? Quando eu peço dinheiro, ele fica surdo novamente. Mas eu descobri algo que todos os maridos, o irmão gostou, tem esse defeito. Então nós, mulheres empoderadas, vamos profetizar em nome do Senhor que eles serão curados 100%. Cartão de crédito sem limite, em nome de Jesus. Recebe aí que é bênção. Amém? Ele está dizendo que não ouviu de novo. Mas nessa história toda, essa mulher e esse homem ainda aprendendo muito em Deus todos os dias, caindo e levantando. Tem um menininho chamado Ítalo, que é deficiente. E durante 7 anos o Ítalo se tratou no Sara Kubitschek. E há 3 anos atrás nós voltamos ao Sara para que o Ítalo fosse operado. E nós entramos ali, eles abririam o Ítalo. E o que ia acontecer?
Ele ia colocar próteses, mas ele ficaria um pouco torto. Ele andaria com dificuldade, porque ele não tinha os ossos. A bacia do Ítalo, ela ficou totalmente desgastada. Então não havia o que ser feito. E no dia 19 de julho, nós entramos naquele lugar. E no dia 20 nós voltamos para que fosse dado o dia certo, seria aquele momento que o Ítalo seria operado. Eu entrei naquela sala e o médico mostrou o raio-x do Ítalo e ele não tinha ossos. Eu, como mãe, toda a dor que eu havia sofrido até ali era nada. E eu comecei a chorar escandalosamente. E o médico disse: por que você está chorando? Eu disse: é o meu filho. Ele: mas você está aí, você quase morreu e está vivo. Eu sei, mas é o meu filho. Toque em mim, bate em mim, mas o meu filho não. E ele falou assim: eu entendo você, mãe, e vou te mostrar o grau de diferença disso tudo. E ele pegou um raio-x de uma criança normal e colocou do lado do meu filho. Ai, que eu chorei. Meu filho seria cortado pelo resto da vida. Ele seria aberto de 2 em 2 anos, ou até menos. E eu falei: Deus, não faz isso comigo. O Senhor queria a menina da invasão voltou, mas não faz isso comigo. E o médico disse: por que você está chorando? Eu disse: é o meu filho. Ele disse: mas o raio-x perfeito é o do seu filho. Hoje o meu filho, que é metade minha, outra metade da Roberta, todo sábado ele faz aqui, sabe o quê? Jiu-jitsu. Aleluia. Eu tenho os ossos desgastados porque eu não consigo acompanhar ele. Orem por mim. Uma família onde um fruto que não foi de um amor, uma história que era para ter dado errado, é mudada por conta de uma mulher, uma senhora que já está com o Senhor, que pela intimidade dela com Deus abre a porta da sua casa e diz para aquela mãe solteira e para aquela criança: o Senhor pode mudar a sua vida. Como eu disse, eu tenho 18 anos, não vou revelar a idade aqui. 30 anos que eu sirvo ao Senhor. 30 anos que a história que era para ter dado errado é uma história contínua pelo milagre, pela graça do Senhor. Quando você olha para o meu filho e pergunta para ele: Ítalo, fala para ele: Ítalo, quieta em nome de Jesus. Ele fala: mamãe, eu fui curado. Ítalo, você está correndo para a rua. Mamãe, eu fui curado. Como é que você discute com Deus? Não tem como. É tipo assim: fala com o Senhor, Ele me curou, foi para isso. Eu olho todos os dias para minha família, eu vejo o milagre do Senhor. Meu marido é um milagre do Senhor. A minha cunhada, que ama os meus filhos, é um milagre do Senhor. Essa igreja, essa casa é um milagre do Senhor. A irmã Edilene, minha parceira de oração. Essa mulher é uma mulher de oração. Ela tem um esposo na casa dela que em 4 meses ele amputou a perna, tirou um rim, tirou um pedaço do pulmão e disseram para ele: vai morrer. Mas meu irmão, quando a gente anda com crente, não morre não. Tá até sem perna, mas tá vivo em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só não vive milagre quem é terreno, quem entendeu que isso aqui é passageiro e vive aqui, ó. Quem
não se sustenta simplesmente por estar cheio, mas compreende que tem que estar transbordando em Deus, vive milagres. Vai ter dias que você vai falar, não tem jeito para isso, eu vou desistir. Aí Deus vai chegar em você e vai falar, para aí, porque desistir não faz parte do processo de mulheres empoderadas. O teu dicionário não tem essa frase, essa palavra, eu vou desistir, não tem essa frase. O teu dicionário tem, eu vou vencer, porque aquele que venceu todas as coisas é quem está a meu favor. Me disseram que eu tenho 25% de vida. Vocês olham para mim, vocês acham isso? Mas vão ficar velhinha juntos, não tem pra onde correr. Eu não vou morrer. E você não vai morrer, por quê? Porque crente não morre. Crente é arrebatado, vai para a vida eterna. O médico diz, você está doente, você tem um problema. Eu disse, não doutor, o senhor tem um problema, porque o senhor é o médico, eu tenho a solução. Vou para casa em paz. Tem como não crer? Eu olho para minha mãe, está passeando dentro de casa, ela está morrida há 30 anos. O meu marido, embora às vezes fique surdo quando eu peço dinheiro, ele ouve muito bem quando ele quer reclamar, amém? Glória a Deus. E o meu filho, que não podia andar, está lá pulando para todo lado. E quando eu chego aqui, eu tenho certeza que cada uma de vocês viveu algo extraordinário. O que quer dizer Ana e Penina? Talvez Penina te persiga, porque o sonho dela parece ser maior do que o teu. Mas minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, a questão não é gerar algo que seja comum a todo mundo, é gerar o extraordinário de Deus. Ana gera o extraordinário. A resposta de Ana para quem persegue, para quem desacredita, para quem diz não tem jeito, não é, olha, vem aqui que eu vou sentar com você e explicar, eu vou discutir, não. Ana vai ao centro da adoração, se ajoelha e diz, Deus, é contigo o meu negócio. Eu não vou tratar com homens aquilo que só Deus tem para me dar. Mulheres emocionalmente saudáveis, mulheres no seu íntegro, elas são curadas, são aptas a curar. Você não foi gerada para matar, mas para dar vida. Tem uma história da Bíblia que eu amo para a gente finalizar, senão fica aqui até amanhã, tem história demais para contar, né? Que é quando Jesus está no monte orando, ele fala, olha, fica aí orando enquanto eu vou ali. Quando ele volta, os discípulos tudo dormindo. Vocês não conseguem nem orar comigo? E no meio daquilo aparece quem? Judas. Judas chega com toda a guarnição para prender Jesus. Jesus olha para ele e fala, meu amigo, o que fazes tu aqui? Judas se desmorona, porque não era sobre o que Judas era sobre o que Deus, o Cristo era. E o Cristo dizia, Judas, não me importa quem você é, importa o meu propósito. O meu propósito é por sua vida. Mesmo você me traindo, mesmo você sendo cego, pobre, nu, o meu propósito é sobre você, porque eu sou o teu amigo. No meio daquilo, os discípulos tinham ido um monte para o mar, todos já tinham se escondido, não sei aonde. E chega Malco para prender Cristo. Pedro tira a espada e corta a orelha. Jesus fala, para. Pedro, não é isso que eu te ensinei. Abaixa, pega a orelha de Malco e coloca no lugar. E ele olha para Pedro e diz, Pedro, acaso tu não sabes que se eu quisesse, o meu pai mandaria 12 legiões de anjos para me salvar? Pedro, para de entender que essas guerras é pela tua mão, pelo que você é, pela tua força e nome. Para, observe o que eu tenho te ensinado. Nós somos a contradição. Eles vêm para a guerra, nós somos a paz. Eles vêm com ódio, nós somos em amor. Eles vêm com a doença, nós vamos pela cura. Nós somos a geração que foi levantada para fazer o inverso. Quando o teu coração se irá e quiser destruir, lembra-se que o Senhor disse para você, filha, eu te levanto, eu te coloco para gerar algo novo. Eu não te coloquei para carregar pesos, culpas, mas eu te libero de todas as culpas, para que você caminhe nessa terra liberando outras de culpas. Se há 20 anos atrás essas 3 mulheres tivessem desistido, ou vai dizer que foi tudo fácil? Não. Talvez nós não estaríamos aqui.
Obrigado a essas 3 mulheres que decidiram orar. Você pode se colocar de pé.